Salmo 121, mas antes vamos falar com Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Feche teus olhos. Pai, fala conosco neste momento, usa-me, me escondo, Pai, atrás da Tua cruz, que a Tua igreja seja abençoada, assim como eu tenho sido, Pai, na minha incursão, na minha peregrinação diante de Ti, com a Tua palavra. Abençoa-nos nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos tendo um tempo na igreja de divã, de pensar sobre os problemas psicoemocionais, aquilo que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem falado conosco. E hoje nós vamos tratar de um tema conhecido como síndrome do burnout ou esgotamento. A palavra em si significa aquele que entrou em um lugar de batalha, de trabalho, de estresse, e passou por aquilo e saiu assim chamuscado, saiu queimado. E eu gostaria de falar sobre o esgotamento que todos nós enfrentamos, que oriunda do trabalho, que vem da batalha, que vem da vida deste campo que todos nós vivemos. Abra a tua Bíblia, Salmo 121, nós fizemos a leitura logo no início do nosso culto, mas eu quero fazer a leitura mais uma vez, para fixação em nossos corações da palavra do Senhor, que diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dorme, nem dormita o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. O burnout é exatamente um lugar de esgotamento, é quando nós estamos esgotados. Não existe assim um problema aparente, não é exatamente uma solidão, não é exatamente uma tristeza, não é exatamente uma frustração, às vezes muito pelo contrário, você está plenamente realizado, está feliz, mas você se encontra esgotado, sem energia para o retorno, para o descanso, você não consegue nem mesmo descansar. Sabiam que normalmente as pessoas elas morrem, os alpinistas morrem quando elas começam a sua descida, elas se preparam para a subida, levam equipamentos, munições para as coisas escuras que elas encontrarão, e elas chegam no topo. Quando chegam no topo, elas planejam a descida, e quando começam a descer, elas, via de regra, algumas, é claro, acabam morrendo, porque não tem mais energia para a descida, para o retorno, para a volta. E a síndrome ou complexo do esgotamento acomete a todos aqueles que trabalham, todos aqueles que se esforçam na vida, que estudam, que empreendem, que têm os seus negócios, que têm a sua lida diária, que têm o seu cotidiano. Certamente quando nós nos encontramos assim, nós nos sentimos tão pequenos, tão apequenados, sentimos tão inadequados diante da vida, que nós olhamos para a nossa volta e nos vemos entrincheirados, como que se tivesse num monturo de problemas e situações, até mesmo de conquistas, e a gente fica: Senhor, que é isso que eu estou sentindo? Eu preciso de um help, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de socorro. É exatamente esse o contexto do salmista, desse cântico de romagem. Eles estão voltando depois de um tempo gigantesco de exílio, eles saem da Babilônia e estão voltando, estão cantando, mas estão olhando assim: eu preciso de socorro, de esgotamento,
povo que trabalhou, o povo que sofreu, o povo que foi levado cativo, que foi escravizado, agora retornando, precisam de socorro, precisam de uma ajuda. E olhando para cima, olhando para os monturos, para as dificuldades e para os problemas, eles gritam: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E exatamente quando nós estamos assim, a gente olha para cima, para a montanha de problema, para a montanha de exaustão, nós indagamos: de onde me vem o socorro? Certamente você já se encontrou ou se encontra assim, esgotado, sabe? Está tudo resolvido, o filho está bem, a esposa está bem, o emprego vai bem, a sua casa está estabelecida, a torneira não está vazando, o micro-ondas não deu problema, a geladeira está funcionando bem, está tudo legalzinho, você tem um quarto, você tem tudo certinho, mas você se encontra esgotado, sabe? Você senta e fala: ai, que canseira, como eu estou cansado, como eu estou exausto, como eu não aguento mais essa vida. Por que você não aguenta mais essa vida? Tem que levantar, tem que dormir, tem que almoçar, tem que comer. Exausto, esgotado, não consegue mais a caminhada, e você olha então à sua volta e se vê cercado, diminuto diante da vida, apequenado diante das circunstâncias. E é exatamente isso que eu quero falar com você. O salmista aqui, ele diz que eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A primeira coisa que eu quero destacar com os irmãos é que o meu socorro vem do Senhor, e isso tem a ver com uma relação pessoal. Isso tem a ver com um estreitamento de relacionamento do salmista com o objeto do seu amor, o seu Deus. O meu socorro vem do Senhor. E me parece que há um startar aqui de alguém que está olhando para o problema que ele está vivendo, no nosso caso aqui, esgotamento, mas de alguém que se percebeu no esgotamento, num problema, e pergunta: de onde me virá o socorro? E repentinamente essa pessoa se recorda: o meu socorro vem do Senhor. Porque normalmente nós nos esquecemos de onde vem o nosso socorro. Normalmente os filhos de Deus se esquecem que a sua vida está contida nas mãos do Senhor. Se esquece que a solução para os problemas que nós vivemos, seja emocional, espiritual ou físico, provém do Senhor. E quando nós fazemos isso e questionamos e perguntamos, nós temos que ter a consciência de que o meu socorro vem do Senhor. Isso acontece numa relação com o objeto do nosso amor, com o nosso Deus. O meu socorro vem do Senhor. Você não pode se esquecer disso. Você não pode se esquecer que o teu socorro vem de Deus, que nele está então a tua segurança, que em Deus está então o teu sustento. Ele é o teu posto que te abastece e que te enche, que te dá carga para continuar a vida. Ele é o teu refrigério. Não se esqueça jamais disto. Mas o Salmo continua e ele dá então 3 problemas na vida, ou 3 situações típicas que nós necessitamos de socorro. A primeira situação é de um socorro moral. Um socorro moral. Veja o verso de número 3. Ele não permitirá que os teus pés, o quê? Vacilem. Exatamente esse termo escorregadio de vacilar, normalmente a Bíblia ela correlaciona com um problema ético, com um problema moral, com um problema da moralidade da nossa vida. Ninguém quer ter marcado, tatuado na sua existência um problema de desvio de caráter ou de conduta, um desvio moral. E o esgotamento muitas vezes nos leva à beira, no limiar da vida, da nossa existência, de quase tropeçar, de quase cair, de quase escorregar. Ficamos vulneráveis. Mas o socorro que vem de Deus não permite que você escorregue, não permite que você vacile, que você ande, mesmo que andando nesse limo, nessa casca fina,
que pode se romper a qualquer momento. O Senhor é o teu Deus e Ele não vai permitir que você caia, que você vacile. Ele é o teu socorro para o problema moral. O segundo problema que o Salmo destaca é exatamente um problema espiritual e emocional. Verso de número 7. O Senhor te guardará de todo o quê? De todo mal, e guardará a tua alma. É um socorro para os nossos problemas psicológicos. E por isso que nós estamos aqui no divã de Deus. Porque Ele é o socorro para a nossa alma. É por isso que nós cremos que quando nós entregamos, então, a Ele as nossas cargas, as nossas ansiedades, as nossas demandas da vida, nós sabemos que Ele nos socorre. Porque Ele, então, refaz a nossa alma e nos põe de volta à existência. Então, o socorro que vem de Deus, ele é suficiente para não fazer com que eu me escorregue na moralidade e também para que a minha alma seja suprida, para guardar a minha mente em Deus. Em terceiro lugar, o Salmo destaca um outro tipo de socorro, o ir e vir. É um socorro do cotidiano, verso de número 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. É importante a gente lembrar que a tua saída e a tua entrada é um termo militar aqui. Davi era abençoado nas suas entradas e nas suas saídas, nas suas incursões de conquistas. Quando Davi saía com o seu exército, ele era abençoado pela nação. Quando ele saía em guerra e quando ele voltava, canções eram entoadas no seu retorno. Canções eram ditas, poemas falados, salmos escritos. Nós somos abençoados e somos, por Deus, providos nas nossas incursões de saída e entrada, nas nossas conquistas. Tem a ver com a batalha, tem a ver com o cotidiano, tem a ver com aquilo que nós almejamos, miramos, trabalhamos e conquistamos. Mas tudo isso traz sobre nós um peso, traz sobre nós um esgotamento. E Deus é o Senhor que nos dá o socorro mediante aos problemas que nós vivemos, seja na moralidade, seja no problema psicológico e seja no nosso cotidiano, no nosso ir e vir, na nossa entrada e na nossa saída. O Senhor te abençoa, desde a hora que você levanta e coloca os seus pés firmados em Deus, e assim você pode ir e pode voltar na paz do Senhor. Nós temos que ter essa consciência de que o nosso Deus faz isso conosco. Não é levantar e colocar o pé direito para sua primeira saída, sua primeira ação do dia, mas é colocar os seus dois pés firmados em Deus. Ele é o nosso socorro para todos os tipos de problemas morais, psicológicos e também do nosso cotidiano. Isso é poderoso e é resgatador. Mas por que nós podemos confiar nesse Deus que nos protege? Por que nós podemos ter a confiança? O Salmo também nos dá toda a dica. Porque, em primeiro lugar, Ele não dorme. Dá uma olhadinha no verso de número 3. Não dormitará aquele que te guarda. Ele usa um termo aqui bem ontológico, tem a ver com a gente, porque a gente dorme. Tem a ver com um sentido de sentinela, com um sentido de guarda, de estar vigilante, não dormindo. Ele usa a expressão de um Deus que não dorme, que está constantemente vigiando, que está amparando. Quando a gente dorme, Ele está acordado, Ele vigia. Por que eu posso confiar no Deus do meu socorro? É porque Ele não dorme jamais. Ele está sempre em sentinela. Nós vacilamos, nós escorregamos, nós temos os nossos problemas, mas Deus não dorme. Deus não cansa. Não existe síndrome de burnout para o nosso Deus. Ele não está esgotado. Deus não se cansa, Ele não se fadiga. Deus não se assenta para dormir. Ele está constantemente atento a cada um de nós. E muitas vezes nós pensamos que Deus está dormindo, que Deus está
sossegado, que Deus está descansando, mas Deus não descansa. E a nossa confiança está em um Deus que jamais dorme. Os olhos do Senhor estão atentos aos seus filhos, vigiando, contemplando, buscando. O Senhor jamais se cansa em cuidar de nós, por isso nós devemos manter a confiança no Senhor. Em segundo lugar, porque nós podemos confiar em Deus que nos protege? Em segundo, porque Ele é a tua sombra. Dá uma olhadinha no verso de número 4. É tão certo que não dorme o guarda de Israel, o Senhor o guarda, o verso de número 5, aliás, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. Não tem como fugir da sombra. Você já viu um cachorro correndo atrás da sombra? Um animal irracional, ele fica tentando ser mais rápido que a sombra, pegar a sombra, porque a sombra é a projeção de si mesmo. A sombra é a projeção da nossa própria existência, e o texto diz que Deus se transforma, ou se torna a nossa sombra, ou seja, a tua sombra te acompanha aonde você for. Mas é interessante, quanto mais distante está o sol, mais a nossa sombra se amplia, não é verdade? E quanto mais o sol está em cima de nós, mais perto de nós, mais a sombra some. Mas não é porque a sombra sumiu, é porque a sombra está exatamente dentro de nós, embaixo de nós, totalmente embutida em nós. Ou seja, quanto mais causticante é o sol, quanto mais árdua é a vida, quanto mais difícil você está vivendo uma situação, mais o Senhor está encaixado em você. Mas a sombra se projeta em você e te toma por completo, ela não se distancia de você. Deus é a tua sombra, Ele fica colado em você o tempo todo, em todo momento, te dando descanso, te dando carinho, te dando colo, te dando abraço, te dizendo: vem aqui e se reclina diante de mim. O Senhor é a nossa sombra. É a nossa sombra. Diferente de um pensamento da época, onde Deus era um Deus ausente e distante, um Deus que não se relacionava, um Deus que não estava perto, um Deus ausente, mas o nosso Deus é a nossa própria sombra. Salmo 91 diz que aquele que se refugia, aquele que se abriga no esconderijo do Altíssimo, o quê? A sombra do Onipotente descansará. Ele é a nossa sombra. E a sombra tem suas qualidades maravilhosas. Traz refrigério, traz descanso, traz proteção, traz vigor, traz se refazer, traz sobre as nossas vidas descanso para a nossa alma, para a nossa existência. Podemos confiar em Deus porque Ele não dorme, porque Ele é a nossa sombra. E em terceiro lugar, podemos confiar em Deus porque Ele controla todo o cosmos. Ele tem então a soberania do sistema em suas mãos. Dá uma olhadinha no texto, no verso de número 6. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Que Deus é este que acaba mudando os efeitos da vida sobre nós? O sol não nos incomoda, e a noite, que traz o seu medo e a escuridade, também não nos assombra. Porque Ele é soberano, porque Ele é sobre todas as coisas, porque Ele controla todas as coisas, porque Ele tem tudo nas suas mãos. É diante de um Deus assim que nós podemos nos refazer, é diante de um Deus assim que a gente pode descansar, é diante de um Deus assim que tem o universo nas suas mãos que nós podemos então descansar, confiar totalmente em Deus. Imagina se o seu Deus fosse um Deus só da água. Quando você estivesse na terra, Deus não pode vir aqui porque aqui é terra. Se o Deus
seu fosse um Deus da terra, e você estivesse então diante de um naufrágio, o que Ele poderia fazer por você? Mas o nosso Deus é um Deus que tem domínio no céu, na terra, sobre a água, sobre o ar, sobre o fogo, sobre todas as circunstâncias, sobre todas as situações. Ele nos refaz, Ele nos coloca de pé, mesmo quando a gente não sabe o que está acontecendo com a gente. Um Deus poderoso, um Deus que tem todo o poder no céu e na terra, um Deus que controla todo o cosmos, que controla toda a existência humana. É num Deus assim que nós podemos confiar. Bom, mas é preciso fazer uma pergunta. Quando Deus então pode nos socorrer? Quando que Ele nos socorre diante dos desgastes da vida? Diante dos problemas que nós enfrentamos? Diante das situações que nós vivemos? Em primeiro lugar, quando eu elevo os meus olhos acima dos montes. Olhar para Deus, projetar o seu olhar em Deus, e não olhar para a situação, não olhar para o momento que você está vivendo, não olhar para o problema, para o desgaste, para a crise, para o estresse, para a frustração, para o problema, para o achatamento da vida, mas erguer a cabeça e olhar para o Senhor, olhar acima dos montes, olhar para Deus. É aí que Ele começa a nos ajudar, é aí que Ele começa a nos abençoar, é aí quando nós olhamos para Ele, o autor e consumador da nossa fé, então nós somos abençoados, quando nós passamos a olhar para Deus e não mais para os problemas. Talvez seja difícil na prática colocar isto, mas nós devemos fazer. O exercício da fé, de saber que Deus está conosco, então eu vou olhar para o Senhor. Eu não vou olhar para as águas, eu não vou afundar com as águas, eu não vou olhar para o tamanho do meu gigante, eu não vou olhar para o meu deserto, eu não vou olhar para o mar que está diante de mim, mas eu vou olhar para o meu Deus, o Deus que abre o mar, um Deus que transforma a água em vinho. Eu vou olhar para o Deus que faz um gigante cair, eu vou olhar para um Deus que tem todo o poder, que transforma todas as situações. É para Ele e em nome dEle que eu vou. Mesmo que a frustração, mesmo que a decepção, mesmo que o estresse, que o trabalho te engoliu, então olha para o Senhor e se refaz nele. Olhar para Deus. E muitos, talvez, numa aplicação muito simples, ficam somente olhando para o problema, para a situação adversa, e esquecem de olhar para Deus. Porque a fé quase sempre é uma loucura mesmo, gente. Que coisa mais louca do que Moisés conversou com uma sarça, com uma planta, que estava pegando fogo, e ela não se consumia. Se você conversar com Moisés, você vai dizer, esse cara é xarope, saiu do charcô. Imagina só, eu estava assim no monte lá, daí Deus falou para eu tirar a sandália dos meus pés, porque eu estava no lugar santo. Mas onde você estava, Moisés? Eu estava no monte. No lugar santo, tá. E daí uma planta lá, uma sarça, começou a pegar fogo, e ela começou a falar comigo, e ela me deu poder, tirou poder, me deu saúde, tirou saúde, e falou para eu libertar o povo. A sarça falou com você? E eu fui então diante do faraó, o dono do Egito, dono da terra. Eu fui lá. E conversei com o faraó, e o faraó endureceu o coração, daí vieram umas 10 pragas, conta aí como que foi, Moisés. Moisés começa a falar, e na 10ª praga morreram todos os primogênitos. Eu peguei o povo, e saí com o povo, e de repente eu me vi diante de um mar, Moisés, diante de um mar. E o que aconteceu? O faraó chegou até você, e matou quase todas as pessoas, hebreus que estavam no Egito. Foi isso que aconteceu? Mas não aconteceu nada disso, porque o mar se abriu.
O mar se abriu e eu passei pelo mar juntamente com o povo. E o que aconteceu com o faraó? Eles tentaram passar, só que quando eles começaram a passar, o sistema lá fechou e o sensor deu pau, deu ruim para os cavaleiros de faraó. Só que ele foi covarde, ele não atravessou. Somente soldados, e todos morreram. Sério, Moisés? O que aconteceu? Sério, aconteceu isso. E aí? A gente ficou 40 anos no deserto, passeando. 40 anos, e vocês compravam comida onde? De noite, à noite o Senhor mandava uma coluna de fogo, e a gente ficava ali, aquecidos, e durante o dia Ele colocava uma nuvem, e comida? Vinha carne do céu, vinha pão. Sério, por 40 anos assim, sem visitar o Carrefour, Extra, Walmart, desse jeito. É loucura a fé, gente, é loucura. Então, não olhe para os problemas, olhe para Deus. Comece a ser mais louco. Comece a viver na fé, no campo da fé, sem olhar para as frustrações, para as decepções, porque talvez você esteja esgotado por uma vida, sabe, que só solapa, que só tira as suas energias, as suas forças. Olha para Deus. Começa a olhar para o Senhor. Eu posso então ter o socorro de Deus quando eu elevo os meus olhos acima dos montes. Em segundo lugar, quando eu estou com o sentimento certo, o meu socorro vem do Senhor. Não é o meu socorro pode vir de Deus. Não é o meu socorro talvez virá. Não é o meu socorro pode ser que aconteça. É o meu socorro vem de Deus, é uma declaração de fé. Declaração de fé. Mesmo esgotado, mesmo, sabe, com o mundo sobre você, você pode falar assim: eu vou vencer, porque eu sou mais que vencedor. Meu socorro vem de Deus. É uma declaração de fé. Uma declaração de uma fé que opera, que abençoa, que te tira de alguém que tem vontade. Eu vou conseguir. Isso é muito importante. A gente deixa muito a vida nos levar, sabe? E a gente tem que começar a ser senhor da própria existência, é claro, nos parâmetros das veredas da justiça, nos parâmetros de Deus, segundo a consciência do Evangelho de Cristo. Mas a gente tem que assumir mais nas nossas declarações de fé. Não é magia, não tem a ver com desafios, não tem a ver com sincretismo, tem a ver com alguém que sabe quem é, da onde veio e para onde está indo, e de quem é filho. Tem a ver com fé, experiência da vida. O meu socorro vem do Senhor. Amaldiçoam eles, mas eu sei quem sou. Deus, porém, me abençoa. Então, eu sei que eu posso ser abençoado por Deus e receber o socorro do Senhor, sabendo que os meus olhos devem estar acima dos problemas. E quando eu tenho o sentimento certo e a declaração certa a respeito do problema. E por último lugar, eu posso ter o socorro do Senhor quando eu sei que existe um tempo certo de Deus. Voltamos ao tempo novamente. O verso de número 8 declara isso: o Senhor te guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. O tempo do Senhor é agora e para sempre. A partir de agora e para sempre. Este é o tempo de Deus para trazer o socorro para as nossas vidas, a partir desse momento agora, e para sempre, em todo tempo, em todo momento, em toda hora. Eu ouvi uma canção esses dias com o meu filho, e a canção falava sobre o tempo de Deus, e a canção dizia que Ele é o plano melhor, e Ele nunca chega atrasado. E de repente o ministro de louvor, a ministra de louvor disse assim: mas também Ele não chega adiantado. E é uma verdade.
E a nossa fé deve conter a esperança de que Deus nos abençoa agora e para sempre. Se não for hoje, vai ser amanhã. E o amanhã é o hoje. Se não for o hoje de novo, será amanhã. E você pode ficar nesse exercício por 12 anos, como uma mulher pode viver 38 anos, como um homem que teve um problema. Você pode viver o resto da sua existência. Mas certamente, desde hoje ou amanhã, o Senhor sempre traz o seu socorro sobre as nossas vidas. A perspectiva da nossa fé e do nosso socorro só advém do Senhor que criou os céus e a terra. Declara o verso de número 2: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Agora eu pergunto para você, concluindo essa palavra: um Deus que fez o céu e a terra, que criou tudo o que existe, Ele não pode trazer aquilo que você está precisando? Não pode trazer o socorro para o teu cansaço? Não pode trazer a água que te dá alívio? Ele não pode trazer aquilo que você está necessitando? Aquilo que você está precisando? O Deus que criou todas as coisas, que fez inclusive eu e você, Ele não pode então conceder as bênçãos que nós necessitamos? Eu creio que sim. Porque Ele criou os céus e a terra. Fez tudo o que existe. Feche teus olhos. Vamos falar com Deus. Talvez você esteja esgotado, sabe? Assim, sem força. Está tudo bem, pastor, comigo, estou indo bem, mas estou esgotado. Precisando de ajuda. Na dimensão da fé, com os olhos fechados, mas com o coração aberto agora. Eleva o teu olhar espiritual acima das montanhas, das dificuldades, e contempla o teu socorro, contempla o teu Deus, neste momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não sei o que você está precisando, o que você está carente, eu não sei o que você pode ser abençoado, eu não sei se o socorro é na área moral, se na área psicológica. Eu não sei se o teu socorro advém do cotidiano, do ir e vir, dos empreendimentos, das saídas e entradas. Mas a despeito de qualquer coisa, eu sei que Deus é o teu socorro nessa noite. Contemple o Senhor agora em nome de Jesus. Pai, que esta oração seja uma oração profética. Que aqueles que esperam no Senhor, que estão aguardando em Ti, sejam visitados, abençoados, socorridos por Ti, em nome de Jesus. Aquele que está esgotado, que está com a alma abatida, e nem sabe por que está assim, que ele seja visitado nesta noite, abraçado pelo Senhor, envolvido por Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toca agora sobre cada um dos Teus filhos, Pai, aqueles que precisam de provisões, aqueles que estão com um problema familiar, quero suplicar a Tua misericórdia, abençoa trazendo amor, trazendo unidade, restaurando a família, restaurando os corações. Oh Senhor, visita a Tua igreja, visita o Teu povo e abençoa, Pai. Às vezes nos sentimos tão pequenos, tão impotentes diante da vida. Nos fortalece, Deus, nos coloca em pé, em nome de Cristo Jesus. Assim eu oro, porque eu creio que o Senhor está recebendo as nossas orações, hoje e sempre. Amém e amém. Glória ao nosso Deus, glória ao nosso